Você já ouviu falar de candidíase vaginal? Com certeza já sofreu ou conhece alguém que já sofreu disso. Sabe se aquele corrimento que você tem na região vaginal é normal ou não? Pode usar sabão para lavar ali aquela região? Essa e outras dúvidas hoje nós vamos esclarecer com um assunto que o nome pode parecer feio, mas é um assunto extremamente relevante para as mulheres, chama vulvaginites. Então, já curte, já compartilha, já se inscreve no canal, porque as informações vão ser muito relevantes e importantes para a sua saúde feminina. Por aqui, nós somos o canal Por Você de Coração e a gente acredita que você é sim protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando elas já estão instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E esse papo hoje sobre vulvovaginites. Falei correto, Paulinha? Vulvovaginites. Vulvovaginites. Vai ser, parece um palavrão, mas não, gente, não é um palavrão. É com a Paulinha Paula Gianni, que é ginecologista, formada pela Universidade de Uberaba, fez residência em ginecologia e obstetrícia aqui em Brasília, no HRT. Tem hoje uma área de atuação em mulheres 40 a mais, com rejuvenescimento íntimo, falando sobre sexualidade. E tem uma clínica aqui em Águas Claras, em Brasília. Meu Deus do céu, Instituto Madre Center. Perdoe, gente, não dormi nada essa noite, 4 horas de sono, então a mulher está sequeladinha. Mas vamos lá. Obrigada mais uma vez pela tua generosidade, pelo teu papo gostoso de sempre. Imagina. Adoro. Adoro. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, que corrimento vaginal, né? Se a gente for ver as estatísticas de vaginose bacteriana e candidíase, recorre mais ou menos sobre 90%, são responsáveis por 90% desses corrimentos, né, vaginais. E o uso excessivo de ducha piora, roupas apertadas, uso de antibiótico é maléfico, é benéfico, enfim, vamos esclarecer tudo isso aqui hoje com você, mas vamos começar conceituando. O que é esse nome? Vulvovaginites, né? Quais são os tipos? Vamos traduzir o Medicase, Vamos traduzir aqui o Medicase pra galera. A gente tem uma máxima dentro da medicina que it é inflamação. E não muda na perereca. Então, vulvo é da vulva, vagina, it. Então, é uma inflamação na vulva, que é... Inclusive, acho que é interessante até a gente falar isso. Vulva é o que tá do lado de fora. Vagina é só o canalzinho. É onde o pênis entra, é onde a criança sai. Então, do que tem do lado de fora, não é vagina, é vulva. Então, por isso... Isso. Então, é inflamação de vulva e inflamação de vagina. O que é que vai causar essa inflamação é que, às vezes, a gente direciona o segundo nome. Vulvovaginite por cândida. Vulvovaginite por Gardnerella. Mas a gente pode ter inúmeros irritantes. Que pode ser fungos, bactérias. Exato. E até nem ter relacionado com algum germe. E nem tem germe. infecção. Exatamente. A gente pode ter o vulvovaginite atrófica, por exemplo, do climatério. Fica tão atrofiado, tão ressecado, que gera um processo inflamatório. Então, é uma inflamação que não necessariamente é uma infecção, né? Que pode ser ou não uma infecção associada com algum tipo de fungo ou de bactéria, mas pode estar correlacionado com outras causas que não estão relacionadas a um germe especificamente. E quais são os tipos mais comuns? Disparado cândida. Lá na clínica a gente tem um lema: não se nega ajuda a uma mulher com cândida. Pediu encaixe ela, né? Coçou, tá? Exatamente, porque é isso. Só quem já teve uma coceira fenomenal é que entende outra mulher com uma coceira fenomenal. Porque é isso, uma coceira infinita que tá coçando, tá ardendo, tá começando a sair sangue, mas você tá lá coçando. E é de tirar a paz. Eu acho que, se eu tiver que pontuar, é a cândida e depois a Gardnerella. Né? Basicamente, como é que a gente vai diferenciar uma da outra? A cândida é clássica, né? A coceira, e é uma secreção mais branquinha. Não necessariamente ela sempre vai ser branca, mas ela tem aquela característica de leitinho talhado. Então, ela tem uns grumozinhos branquinhos. Costuma ser uma secreção um pouco mais espessa. Já a vaginose, que é a Gardnerella, ela costuma ser uma secreção mais fluida e o que costuma pesar mais é o mau cheiro.
Cândida também pode ter mau cheiro? Pode. E aí a gente tá falando de um norte, né? Do que é mais comum, mas pode ter Do que é diferença. mais comum. Então, o mais comum da secreção de Gardnerella é ela ser mais líquidazinha, mais fluidazinha, às vezes um pouco mais amareladinha e com cheiro ruim, que é o famoso cheiro de peixe podre. E a Cândida, ela tá mais relacionada com coceira, com ardor e essa secreção que tem o leitinho talhado, que é o grumuzinho branco clássico da Cândida. E aí, eu acho que é importante você falar que a mulher, ela tem uma lubrificação normal e ela tem um corrimento que pode ser considerado normal. Sim. Então, vamos esclarecer e Que falar o que é uma secreção normal. Uma secreção normal. Vamos fazer um raciocínio em cima de uma mulher que não usa hormônio. Porque aí ela tem um ciclo natural. Porque, inclusive, dentro do ciclo natural, a gente tem oscilação de produção hormonal que muda o padrão de secreção. Então, vamos começar pela menstruação, que é quando começa o ciclo da mulher. Então, ela menstrua. Depois que ela menstrua, ela vai ter uma fase mais sequinha na calcinha. Secreção na calcinha não é sinônimo de que tem alguma coisa de errado. Então, a depender de como tá, da quantidade, tá tudo certo. Uhum. Então, menstruou, tem uma fase mais sequinha, e aí ela vai entrar no período de ovulação. Período de ovulação é aquela meleca, aquela clara de ovo que habitualmente é transparente. Às vezes a gente vê pacientes com um padrão um pouquinho mais branquinho, que dá para ser tolerável, mas via de regra, quando tá tudo lindo e maravilhoso, é a clara de ovo, meleca mesmo, transparente. Depois que sai da fase ovulatória, vem uma massinha branquinha, pouquinha coisa que às vezes suja a calcinha, e depois a gente menstrua de novo. Uhum. Outro ponto importante é como que a gente vai avaliar essa secreção. Habitualmente a gente quer conferir o que tem na calcinha, isso não é legal. Porque a gente não tem como saber quanto tempo aquela secreção tá na calcinha. E às vezes aquela secreção na calcinha ela vai oxidar com ar e ela vai mudar de cor. Então a gente perde a referência ideal. O certo é quando a gente faz xixi, secou a região íntima, você dá um confere no papel para ver se tem secreção, como é que é o aspecto dessa secreção. Às vezes rola, até dá uma cheiradinha, porque às vezes você... Gente, as pessoas têm o hábito de achar que minha vagina, minha região está fedida. Aí eu chego lá, falo, mas não tem nada de errado aqui. Às vezes é importante até a gente alinhar a expectativa de que região íntima não é um negócio extremamente cheiroso, ela tem um cheiro específico dela. E como uma cavidade que é úmida e fica muito tempo abafada, porque a gente fica de roupa, de calça, às vezes calcinha, quanto mais ela fica abafada, mais proliferação de germe a gente tem, mais cheiro vai ter. Uhum. É que nem você pensar que a pessoa que dorme a noite inteira, ela vai acordar com um hálito que não é muito legal. De Colgate, fazendo a propaganda aqui. Nem que isso tem um problema na boca. Então, a região íntima é a mesma coisa. Se ficou muito tempo abafada, vai ter um cheirinho um pouquinho mais forte. Uhum. Então, é importante até você se ambientar com o cheiro característico da sua região íntima. E às vezes, e aí eu queria falar duas coisas. Primeiro que ali após a ovulação, né, que tem aquele corrimento mais clara de ovo, você falou, pode ter um corrimento que é branco. Porque às vezes a pessoa, a mulher acha que ela tem que ter aquele corrimento sempre que é transparente, mais líquido, mais fluido. Mas ela pode ter esse corrimento que é mais esbranquiçado, que às vezes a pessoa... é uma candidíase, por exemplo, mas a candidíase ela sempre vai vir associada com outras características e o tipo também do corrimento, né? Sempre é uma palavra muito sempre forte, não, né? Mas assim... Normalmente a característica da secreção da cândida, ela não é aquela secreção branquinha, fininha, ela costuma vir bem assim, grumosinha. Então assim, é a história do prestar atenção nos sinais que o teu corpo te dá. Às vezes quando você começa a fazer, você vai ficar na dúvida, é claro, nunca prestou atenção, aí você vê que o negócio tende a se repetir todo mês, todo mês, é isso. E essa questão do cheiro, né, da região íntima, que às vezes, é porque hoje em dia tem muita coisa, né? Tem gente que fala, então, você tem que ter um perfume para a região íntima, ou você tem que ter uma... já viu isso? Você já viu o perfume para a região íntima? Então, assim, gente, não. Uma coisa
coisa, você vai ter uma noite especial com a sua parceria e você quer fazer uma graça. Aí você vai lá e dá uma garibada na bichinha. Outra coisa é você querer usar desodorante íntimo igual você usa desodorante na axila. Não. Região íntima, a gente costuma falar que principalmente vagina é autolimpante. Lembra que vagina é o canal. Não tem que introduzir o dedo no canal para lavar, não tem que jogar água, não tem que fazer ducha, não tem que fazer nada. O que tiver de alterado lá, isso vai ser jogado para fora. Então, higienizar é só a parte externa, entre pequenos lábios, entre os pequenos e os grandes, região de virilha. E aí, no máximo, aí usa o teu sabonete. Isso aí, que eu ia te perguntar sobre o sabonete. A gente vai entrar numa outra seara que trocentas mil pessoas me perguntam sobre qual é o melhor. Gente, infelizmente não temos opções igual a gente tem para rosto. E também não tem muito estudo que determina isso. Então, eu acho que é super interessante. Paula, não sou uma usuária de sabonete íntimo. Mas eu não compartilho meu sabonete com ninguém. Então, eu acho que isso é um ponto a se levar em consideração. Sabonete líquido, quando é compartilhado, é muito mais higiênico do que sabonete em barra. E aí, eu acho que cabe você prestar atenção em como a sua região íntima reage a cada sabonete. Tem pacientes que são mais sensíveis, que vão precisar de um sabonete que tem uma potência não acho que não é nem de hidratação, mas que não tira muito a hidratação natural da pele. É que a dúvida é até essa. Primeiro, assim, a dúvida, se você, para higiene, aqui nós estamos fazendo consulta ginecológica, mas vamos lá, né, Paulinha? Essa é a ideia. Mas, assim, a região íntima, ela deve ser, obviamente, higienizada, sendo que a vulva, como a Paulinha já explicou, né, que ali a parte externa, limpar, mas a ideia do uso de alguns sabonetes, eles podem mudar aqui aquele pH ali da região e isso predispor a infecções ou não? Pode até mudar na vulva, não no canal da vagina. Porque você também não vai introduzir o sabonete no canal da vagina. Exatamente. Às vezes chega lá uma paciente, eu tô usando aquele sabonete que fala que é específico para cândida. Isso é outro ponto interessante, porque a pessoa pode ter cândida na vagina, ponto, acabou, não tem mais. E ela pode ter cândida na vulva, e não tem nada na vagina. Na vagina, entendi. Ou então ela pode ter as duas coisas juntas, por isso vulvo, vaginite, mas não necessariamente porque tem vai ter a outra. Tá. E aí, você usar um sabonete só na vulva não vai resolver uma questão que é um problema que está dentro da vagina. Agora, o perfil ideal de sabonete, isso é uma pergunta muito complexa, porque aí a gente cai naquela questão da individualidade de cada um. Então, assim, se tá lá usando um padrão de sabão e aquilo não tá te trazendo problema, não mudo, eu não mexo. O que eu tenho tentado criar em vocês é o hábito que eu sei que quase ninguém faz, que é hidratar a região íntima. Hidratar mesmo. Oi? Tipo, oi. Exato. Bom dia, tudo bem? Cheguei. E aí, amiga? Pois é, hidratante mesmo. Virilha, grande lábio, é pele. Você não passa hidratante no corpo? Passa hidratante lá também. Até tossir. É sobre isso, que é um hábito que raríssimas mulheres têm. E isso, inclusive, faz parte do gerenciamento do envelhecimento da região íntima. Porque é skincare, você não hidrata a pele do rosto, não passa um protetor. Lá a gente acaba não passando protetor porque você não expõe essa área com certa frequência ao sol. Mas tem que hidratar do mesmo jeito. E aí, quase ninguém faz isso. Mas aí, só para eu esclarecer aqui uma coisa, porque isso aqui que eu tô perguntando, umas coisas que eu vejo, que às vezes cai na internet, né, sobre é verdade, não é verdade. O fato de você usar um sabonete na região íntima, ela não aumenta a chance de infecções recorrentes ali daquela região. A não ser que seja uma pessoa que tem o hábito de lavar dentro do canal da vagina. Isso, aí dentro do canal vaginal. Mas na parte externa, normalmente você não tem nenhuma correlação entre lavar. Eu falo, não, você não precisa normalmente lavar. O buraco costuma ser mais profundo. O problema costuma ser mais complexo. Complexo, tá bom. E aí
outra coisa. O que, vamos lá, que também isso deve ser bem complexo. O que predispõe essas infecções? O quão é normal ter, por exemplo, uma Gardnerella ou ter uma vaginose bacteriana? O quão é normal ter uma candidíase? O quão isso é normal? De frequência, uma vez teve? Como que a gente... alguém pode estar pensando, tá, mas eu já tive, isso é normal? Acontece? Sim. É normal. Atire a primeira pedra quem nunca teve uma cândida, né? A gente tem, por definição, pontos de corte, que são 2 infecções anuais. Mas então quer dizer que se eu tive 3, eu tenho cândida de repetição? Calma, volte 2 casinhas e vamos entender o teu processo. Vamos pensar na seguinte situação. Eu acho que já é relativamente difundido que o uso crônico de antibiótico predispõe à cândida. Por quê? Você tá tomando antibiótico, você mata a bactéria que você quer matar, tá tomando antibiótico, e mata mais um pancadão de flora normal. Flora do intestino é flora da vagina. A hora que a proteção natural, que é a flora normal da vagina, cai, os ratos fazem a festa. Aí vamos pensar que você fez uma cirurgia, sei lá, de nariz. Tua cirurgia complicou, você teve que tomar antibiótico logo que você operou, aí depois teve que tomar de novo, e aí com isso, cada vez que você toma um antibiótico, você faz uma cândida. Então, muita calma nessa hora, não é porque você teve 3 cândidas sequenciadas de um uso de antibiótico, é que eu vou te colocar numa caixinha de você tem cândida de repetição. Então, mais uma vez, eu preciso entender os porquês dessa paciente, antes de eu fechar esse diagnóstico. Mas uma coisa que às vezes começa a acontecer é que depois que ela tem algumas crises sequenciadas, ela às vezes não consegue recuperar essa flora normal da vagina, e aí ela encerra o problema do nariz, por exemplo, mas a cândida não vai embora. Aí eu preciso começar a mapear outras questões. Eu costumo falar que assim, a cândida, ela é um copinho que vai enchendo de várias questões. Quando a gente começa uma recorrência de cândida, às vezes a gente quer culpar a gota d'água. Então, por exemplo, se eu tomar um antibiótico, eu tenho cândida. Se eu transar com meu marido, eu tenho cândida. Mas, às vezes, eu tô lidando com uma situação que eu não consigo tirar da jogada. Eu não vou falar pra você, para de transar com seu marido. Então, eu tenho que tentar esvaziar esse copo das outras questões para quando essa gota d'água cair, ele não transbordar. E aí a gente entra de novo em todo o contexto do estilo de vida. Vamos aqui falar de novo, porque agora é um vídeo novo, então nós vamos falar de novo. Vocês vão falar quais são esses fatores que vão enchendo esse copinho, né, de fatores de risco para o desenvolvimento dessas infecções de repetição. Olha, uma coisa que eu vou pontuar, que eu vejo muito acontecer: saúde intestinal. Batata, às vezes, uma outra questão que sempre entra na minha conversa quando eu estou recebendo um paciente de cândida de repetição. É comum elas terem intolerância à lactose e não fazer dieta. E aí a questão eu não faço dieta, eu não sinto nada. Eu sinto sim, olha esta perereca que não para de coçar, pelo amor de Deus. É um sintoma, né? Exatamente. E assim, quando você senta para conversar melhor com essa paciente, ela até tem sintoma intestinal, mas na cabeça dela, sintoma eu não posso comer alguma coisa que tenha lactose, que eu tenho que sair correndo pro banheiro. Não, isso é o extremo da situação, que nem acontece com a incontinência urinária, não tem que esperar ficar ruim pra gente entender que aquilo tá um problema. Exato. Então, às vezes, a gente avalia o contexto intestinal, às vezes vê aquela paciente eternamente constipada, às vezes a gente vê uma paciente que tem problema de lubrificação na hora da relação sexual. Aí, se ela não lubrifica direito, começa aquele atrito eterno, e aquilo lá é uma mucosa que já tá sensível porque ela não tá inflamada. Aí vem esse outro atrito e pimba, você tem uma cândida. Aí a gente vê uma paciente que tá com um problema sério no trabalho. Eu já tive paciente que ela chegou, e aí eu pergunto com o que ela trabalha, e assim, sem eu falar nada, ela já fala: mas eu não gosto do meu trabalho. A vontade que dá é quase que automática. Sai
sei dele, que eu acho que você vai resolver muita coisa da sua vida. E aí depois eu descubro que é uma paciente que tá vindo por conta de cândida de repetição. E aí a gente começa a mexer em algumas coisas, e de repente ela decide sair do trabalho, e aí ela volta, acabou a minha cândida. Eu, olha só. Então, assim, nem sempre é uma situação muito fluida de ser resolvida, porque aí a gente começa, vai num pilar, vai em outro pilar, cava, pesquisa, cutuca, instiga o paciente com algumas perguntas. E cândida de repetição é um processo. Eu sei que às vezes as pacientes chegam muito sofridas e chegam na esperança de que dessa vez você vai me passar um remédio que vai acabar com a cândida. E a solução não costuma vir em forma de receita. Costuma vir em forma de orientação. Porque o que o remédio da cândida faz? Ele diminui a população de cândida que cresceu em excesso por alguma razão. Para quebrar o ciclo, eu preciso descobrir qual é essa razão. E extirpar essa razão. E às vezes são várias razões. Exatamente. E aí, a hora que ela toma um antifúngico, a população de fungo cai. Mas se o ambiente continua favorável, é uma questão de tempo até ela crescer de novo. E aí ela começa esse ciclo infinito de tô ruim, tô boa, tô ruim, tô boa, tô ruim, tô boa, tô ruim, tô boa. E aí aqui vamos falar algumas coisas. As pessoas têm a impressão que, por exemplo, o estresse emocional, ansiedade, transtornos mentais, eles têm consequências que diz respeito só ao psique da pessoa, né? E aí a gente já falou bastante sobre isso do ponto de vista cardiovascular. Já mostrei várias vezes sobre a correlação isso com doenças cardiovasculares. E do ponto de vista, aqui quando a gente está falando de cândida, de repetição, o estresse emocional, ele causa crônico, né? Que aqui a gente não tá falando de uma pessoa, você ficou... Não, mas cronicamente a insatisfação, o estresse, ele causa uma redução da própria imunidade da pessoa. Então, esse papel que a Paulinha tá falando, que os antibióticos fazem, né? De reduzir, de mudar a flora intestinal e de diminuir a proteção ali com o uso de antibiótico, você trata alguma coisa, esse estresse crônico, ele faz... basicamente a mesma coisa ali com a região íntima, porque isso está atuando constantemente na mudança. Uhum. Essa pessoa que às vezes tem um estresse emocional cronicamente, ela não dorme direito, Sim. ela não se alimenta direito, então é uma cascata que vai puxando várias coisas ao mesmo tempo para culminar com esse final, sim, né? Sim, com certeza. Inclusive eu costumo falar com algumas pacientes que é assim, às vezes elas já vêm tão desgastadas mentalmente da frequência da cândida, que às vezes ela tem uma coceirinha na vulva, exemplo, só porque você coçou o seu couro cabeludo, não quer dizer que você tem um problema no couro cabeludo. Coçou. Mas a paciente que vive a cândida de repetição, se ela tem uma coceirinha na região íntima, ela já começa a sofrer. Fala, eu não acredito que eu vou ter cândida de novo. Acabei de tomar o remédio semana passada, pelo amor de Deus. Aí ela começa a sofrer. Uhum. Ali, pode até ser que não seja a cândida, mas vai virar uma cândida. Porque o estresse já começa ali. Exatamente. Então, assim, às vezes é um trabalho que a gente tem que trabalhar até o contexto de tentar trazer mais leveza para o processo pessoal da paciente. Porque não é só melhorar o intestino, comer direito, dormir direito, atividade física, vamos prestar atenção nessa lubrificação da região íntima. Vira um ciclo inquebrável. Inclusive, eu usei o exemplo, por exemplo, do nariz, quando eu fui falar do antibiótico, mas uma coisa que às vezes anda muito junta é a infecção de urina e a crise de cândida, que o negócio mistura tanto que você não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Uhum. E aí, essas pacientes, a gente precisa ter um olhar muito atento no contexto sexual dela, porque o atrito da relação sexual, ele é um fator de risco para a cândida, mas ele também pode ser um fator de risco para a incontinência urinária. E aí, se eu não abro a mente para isso, não ensino um monte de coisa para paciente, a coisa mais complicada é eu conseguir quebrar esse ciclo. E eu tenho uma frase, não existe solução fácil para problema complexo. Exatamente. Então, assim, gente,
é um problema complexo Sim. que envolve vários fatores. E aí eu queria falar aqui uma coisa que você citou, por exemplo, a intolerância à lactose, né, que é uma questão, né, mas eu queria que você... Porque a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, o que a gente fala na internet, Sim. porque assim, aí eu vou falar, então eu tenho candidíase, então eu tenho que parar de tomar Não. leite. Ela está dizendo, gente, para uma pessoa que tem o diagnóstico de intolerância E à que lactose. não faz a dieta. E que não faz a dieta. Nós não estamos falando tira glúten, lactose, tira... Exatamente. E pronto, acabou os seus porque, problemas. Assim, demonizaram o demonizaram glúten e a tudo. lactose. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é, essas duchas vaginais fazem mal? Eu acho que a gente já falou, sim, faz mal. Eu acho que assim, é interessante explicar, porque senão fica muito... A minha linha de vida é essa, o explicar. Por que não pode? Quando você joga um negócio dentro do canal da vagina, você vai mudar pH e você vai tirar a flora normal de lá. Então, você tira a principal proteção da sua vagina. Mas antigamente fazia? Sim, antigamente a gente não andava a pé, não tomava banho. Desconhecia. Exatamente, hoje em dia morria com 40 anos. Exato, antigamente... Né? Descobriu que não é bom e que não funciona e que, pelo contrário, prejudica. Isso. E uma outra coisa, além dessas duchas, as calcinhas, calça jeans, enfim, fala um pouco sobre a roupa em si. Isso. Aí é o contexto do deixar ventilado. E aí eu acho que é outra amarra cultural, né? A mulher, ela sempre foi ensinada a fechar a perna, cinta, tampa isso, não põe a mão. E aí a gente abafa um local que naturalmente já é abafado. E aí, aquela história, se tá abafada, quente e úmido, vai ter proliferação de germe. Então, quanto mais ventilada a região íntima, teoricamente, você tá ajudando para a saúde daquele local. Mas aí, do ponto de vista prático, a mulher, o que ela pode fazer sem calcinha? Certo, dormir. Preferencialmente calcinha de algodão. Não tem que jogar calcinha de renda fora, mas aquilo tem que ser uma tendência. Um momento especial. Exatamente. Pelo amor de Deus, não pode protetor diário. Isso é importante você falar. Exato. Mas ele lá na embalagem diz que ventila. Ventila não. Tem plástico, porque senão vaza na roupa, na calcinha. Então tem plástico, vai abafar, gente. Então. Absorvente é só período menstrual. Tô usando uma pomada vaginal, tá beleza, mas assim, não é um negócio para ser usado rotineiramente. Sabonete, perfumes, né, que a gente já falou isso sobre isso. É a exceção da regra, é o dia da graça. Então, assim, um estilo de vida saudável, né, respeitando isso, todos os pilares de sono, estresse e tal, e coisas do ponto de vista prático. Então, usar mais calcinhas de algodão, não dormir de calcinha à noite. Isso, dormir. É dormir sem calcinha mesmo. Dormir sem calcinha. Não consigo. Gente, é Tenta. Tenta. E essas duchas não são indicadas, esses sabonetes, não, esses perfumes, enfim, coisas que aí interferem também. E como uma outra coisa também, que é a questão da calcinha. Aí eu vou falar sobre mim. Eu tenho esse hábito de lavar a minha calcinha, né? No banho, durante o banho e tal. Devo usar um outro sabonete para lavar essa calcinha, um outro sabão que não seja o sabonete, não deixar ela lá pendurada, lá secando, enfim, dar essas dicas. O problema de deixar ela é porque o banheiro é um ambiente muito úmido. E aí a chance dela não secar bem, ou às vezes predispor aquilo a uma proliferação de fungo, é maior. Não só fungo, né? Bactéria de uma forma geral. Só que as pessoas querem muito linkar vulvovaginite. É porque eu fiz xixi no vaso do shopping, doutor. Não, gente. Não é assim. Vulvovaginite, principalmente Candida e Gardnerella, eles já fazem parte da flora normal da vagina. É normal, você já tem. Você não vai pegar. Isso. É um desarranjo da sua flora habitual. Você não pegou isso de lugar nenhum. O meu parceiro pegou de mim. Não. O teu parceiro não pegou de você. Ele também já tem flora desses germes no pênis dele. E quando vocês têm relação e você tá, por exemplo, no momento de maior proliferação do germe, você até transfere para ele uma população aumentada de germe. Mas se a imunidade dele tá ok, isso não vai ser problema nenhum. E se ele abrir um quadro depois da relação, é bem provável que porque a imunidade dele não estava boa. Também. E aí ele não conseguiu lidar com aquela questão. Então,
Cândida e Gardnerella, ela não se pega. Exato. Então faz parte da microbiota normal da vagina, da região. Não pegou na toalha do hotel ou do motel, não foi no banheiro que você fez xixi, acalma o coração. E uma outra coisa também que as pessoas às vezes falam isso sobre os probióticos. Eles ajudam, são indicados? Tem alguma situação que é indicada? Então, teoricamente, quando a gente tem um desbalanço dessa flora basal, a gente começa a usar de algumas opções terapêuticas para poder estabilizar melhor essa flora. Mas eu vou te dar um exemplo. Igual, por exemplo, aquela paciente que eu citei do estresse do trabalho, que ela melhorou, acabou, quebrou o ciclo quando ela saiu do trabalho dela. Ela pode usar todo o probiótico do mundo. Se ela não resolve o gatilho principal do estressor... Exato. O estilo, os pilares de estilo de vida, eles vão interferir, são as primeiras coisas que você vai tentar ajustar, né? Isso. Aí depois podem ter coisas que são pormenores, mas, por exemplo, se uma mulher, aquela situação da infecção que a mulher teve, por exemplo, relacionada não à região íntima, mas outra infecção, infecção por complicação pós-operatória, ou uma amidalite, precisou usar antibiótico. E aqui aconteceu um desequilíbrio. Talvez nessa situação o uso de probiótico possa, de alguma forma, ajudar isso. Não é um consenso. Então, assim, são situações, protocolos off-labels que você pode rodar com a paciente. Off-label quer dizer, você não tem nenhum estudo comprovando isso? Não tem um protocolo que já foi confirmado que é eficiente. Certo. Inclusive, a gente tem muita estratégia off-label que a gente usa, porque é importante você adequar a realidade da vida do paciente, né? É até complicado. Como é que eu vou montar um protocolo quando eu entendo que o estressor da paciente, às vezes, é o trabalho dela? Então, assim... Claro, pede demissão, não ganha mais dinheiro. Pode ser, então, você já indicou. Então, a gente vai... Então, tem pacientes que, às vezes, quando voltam, e eu vejo que conseguiu se desvencilhar de tal situação, eu falo, nossa, ainda bem que isso aconteceu, porque eu ficava me martirizando, como é que eu ia te dizer isso? Aí já teve paciente que ela falou assim, doutor, mas você dizia, você não falava não, mas eu entendia. Entendia que era, né? E uma outra coisa, Paulinha, vamos lá, essas infecções, né, podem acontecer, né, quando se torna recorrente, é uma preocupação e você vai ter que buscar a fundo ali quais são os fatores, e isso perfaz pelos pilares do estilo de vida, do contexto daquela mulher como um todo, trabalho, relacionamento, tudo e tudo mais, o estilo de vida, a alimentação dela. É recomendado, então, que a gente tente deixar a parte íntima mais ventilada possível, então... Deixa a bichinha respirar. Deixa a bichinha respirar, então, pelo menos que na noite você não use calcinha para dormir, né? Utilizar preferencialmente calcinha de algodão, não utilizar absorventes. Na verdade, sempre que foi interessante, tipo, chegou em casa, tira a calcinha. Pode ficar sem calcinha. Isso. E aqueles absorventes internos, eles causam alguma predisposição a infecções de repetição? Não necessariamente, é porque assim, existe o contexto de que existe uma limitação de tempo que você pode usar, tipo, você tem que trocar ele no máximo a cada 6 horas. E aí, quando você deixa ele lá, querendo ou não, aqui vai ser um meio de cultura, um lugar que favorece o crescimento de alguma coisa, que pode ser ou uma bactéria ou um outro germe, que vai mudar o ecossistema. Tá. Então, quando outras coisas estão alinhadas, às vezes isso não vai ser um problema. Mas quando às vezes eu tenho outros pilares para serem ajustados, pode ser uma opção interessante, às vezes a paciente não usar. Modificar. Isso. É o contexto de adequar aos contextos, à vida da paciente, aos porquês da paciente. Tá. E uma outra coisa, existe alguma correlação dessas infecções com câncer? Mais ou menos. Aí eu vou te explicar. Toda vez que a gente tem uma IT na vagina, uma inflamação ou uma infecção, isso deixa o colo, porque quando a gente fala de câncer ginecológico, o que grita, o mais comum é o câncer de colo de útero.
Que é causado por pelo HPV, HPV. pela infecção do HPV. Se você tem um processo inflamatório na vagina, o colo vai estar inflamado também, porque são estruturas diferentes, mas que estão no mesmo lugar e que é muito parecido. E aí você deixa uma porta maior de possibilidade para, primeiro, você adquirir o vírus, porque não tá, é como se fosse uma pele que não tá sã. Não tá bem protegida. Não tá bem protegida, porque ela já tá inflamada, ela já tá irritada. Então, a chance de, quando você tem contato com o vírus, você pode pegá-lo com mais facilidade. E o vírus do HPV, existe muito uma situação que a gente contrai o vírus, que eu costumo usar muita analogia com o Covid. Você pode ser Covid assintomático, você pode ser HPV assintomático. Você tem o vírus, mas ele não manifesta a doença. Só que se você tem uma recorrência de inflamação local, você abre uma brecha de oportunidade maior para o vírus manifestar. Então, não é que causa diretamente. Mas pacientes que têm recorrências inflamatórias maiores, às vezes manifestam lesão com mais facilidade do que quem tá saudável. Saúde da região íntima. Entendi. Então não tem uma correlação direta, ou seja, a cândida e a gardnerella não vão causar, não vão modificar a célula, né, da região do câncer de colo de útero e causar um câncer, mas pode ser um predisponente para aparecer o HPV. E aí eu acho que não é um assunto, mas eu acho que é até importante, falando sobre o HPV, sobre as indicações. Hoje em dia foi um grande salto, né, o uso de vacinação para HPV, e tem muita gente que desconhece isso ainda, que não sabe sobre vacina. Fala só um pouco, só dá um overview aí sobre a indicação dessa vacina. O único câncer que é passível de ser prevenível com vacina é o câncer de colo de útero, né? E o fato de você investir na vacina não é uma garantia de que você não vai ter, nem vai contrair o HPV, mas você está aumentando em muito a chance de você não manifestar uma lesão que potencialmente pode evoluir para um câncer de colo de útero. Então, hoje a gente tem disponível no mercado privado a vacina contra 9 subtipos de vírus, e no público a gente tem a vacina contra 4 subtipos. O ideal são 3 doses para quem já iniciou vida sexual, e quem ainda não iniciou vida sexual, 2 doses. Mas tem gente que vai falar, é diferente do que o Ministério da Saúde está fazendo. Sim, são situações diferentes. Planejar uma política de saúde pública que envolve milhões de pessoas e fazer um estudo que vai entregar a melhor resposta de uma vacina. Então, recentemente o Ministério da Saúde, ele reduziu a quantidade de doses de vacina e também para ampliar a faixa etária. Mas por que ele fez isso? Porque os pais não estavam levando as crianças até 14 anos para vacinar. Aí, o que eles pensaram? Vamos diminuir a quantidade de doses, mas a gente amplia a quantidade do público, porque vai até 18 anos agora, para ver se a galera vacina. O início de 9 a 18. Para ver se a galera vacina mais. Vai ser eficaz? Vai precisar de um tempo para eles começarem a rodar estudos. E no privado, até quando a pessoa pode tomar? Não tem data limite. Na bula da vacina, se diz até 45 anos, mas não quer dizer que depois você não possa tomar. Inclusive, acho que assim, a gente vive num momento onde a mulher está se descobrindo, a mulher está se desvencilhando de relacionamentos que não foram legais e está se descobrindo em novos relacionamentos. Porque a HPV, ele se pega durante a relação sexual. Contato sexual, é um vírus de transmissão por contato sexual. Então, de repente, se eu tenho um perfil de mulher que está com rotatividade de parceiro, é quase que sine qua non. Vamos vacinar, pelo amor de Deus. Perfeito. Foi bom que a gente deu uma informação a mais. E aí, Paulinho, fechando agora,
vá lá, deixe as suas redes sociais, suas mensagens finais sobre esse assunto que causa tantos mitos, tantas desinformações na internet. Muita galera tenta uma solução mágica para um assunto, né, que é extremamente complexo. Isso. Quem quiser conversar, aprender um pouco mais sobre isso, pode me encontrar no Instagram, @doutora Paula Gianni. Adoro conversar com vocês, então se joga lá, manda a tua pergunta que vai ser um prazer. Ok. E, gente, vocês viram que as informações foram super relevantes. A gente deu ainda informações aqui que não estavam nem previstas para levar informação de qualidade, com ciência para vocês. Então, curta, compartilha, deixa nos comentários. O YouTube precisa entender que esse é um vídeo relevante. Para isso, você precisa se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ainda comentar. Não custa muito, né? Então, ajuda aí a gente, ajuda o canal, manda essa mensagem para os grupos de família. E eu queria dizer para vocês que não existe, como eu falei no meio do vídeo, não existe solução fácil para problemas que são complexos. Se você tem infecções, né, as vulvovaginites de repetição, não busque uma solução fácil na internet que você acha que vai ser a solução mágica para isso. Não, busque um profissional qualificado, né? Existem corrimentos que são normais, mas os corrimentos que estão causando sintomas não são normais, então procure ter uma relação médico-paciente de qualidade com profissionais qualificados para a sua saúde. E aqui foi mais um Por Você de Coração.